Hoje eu quero falar sobre uma vida crucificada. E nos últimos finais de semana, o nosso pastor Nonato pregou sobre a Páscoa, enfatizando a obra da cruz, aquilo que Jesus fez por nós. E a primeira mensagem que ele pregou foi vivendo o princípio da primeira Páscoa. Posteriormente, a pastora Vanderlene ministrou sobre a cruz e o amor de Deus. E final de semana passado, o pastor Nonato falou sobre o legado da Páscoa. Amém? Que foi a ressurreição de Jesus. Eu quero finalizar essa sequência de mensagem falando sobre uma vida crucificada. Não foi combinado, foi o próprio Espírito. E eu acredito muito que essa mensagem, ela é uma responsabilidade nossa como cristãos vivê-la. Porque nós olhamos para a cruz e nós lembramos do que aconteceu com Jesus, mas isso não nos move para vivermos algo mais profundo ainda. Então hoje eu quero que você entenda que nós precisamos viver uma vida crucificada, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender que quando nós confessamos a Jesus como o Senhor e Salvador, nós decidimos viver a vida dele. E essa é uma responsabilidade da igreja. Então, o meu objetivo nessa noite não é só trazer o entendimento de que Jesus ele morreu por nós, mas de que ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você nos tornássemos um com ele. Então, a nossa conduta nessa terra precisa fazer valer a pena, de acordo com a mensagem que o Cristo ressurreto pregou há 2000 anos atrás e continua, essa mensagem continua sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa vida até hoje. Sabe, nós não podemos brincar de vir à igreja, nós precisamos nos tornar igreja. E a cruz, ela não é só para ser lembrada, ela é para ser vivida. A cruz, ela precisa ser um estilo de vida da igreja. Jesus morreu por nós em uma cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque eu e você agora temos o acesso ao Pai que nós não tínhamos. Jesus faz uma oração lá em João 17, 21. Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou. Então a cruz, ela não é só para ser um memorial, a cruz, ela precisa ser vivida. E eu sei que é difícil viver uma vida de cruz. Eu sei que é difícil viver uma vida de renúncia. Jesus nos convida a levar a cruz após ele. Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus morreu por nós, ele levou a cruz sobre os seus ombros, mas ele nos chama para uma responsabilidade nesse tempo. E nós precisamos nos comportar como tal, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe, nós lembramos, nós mencionamos, mas Jesus nos convida para um tempo de responsabilidade. Para um tempo onde nós vamos viver de acordo com a vontade dele. Porque a nossa busca é para ser parecido com Cristo no nosso estilo de vida nessa terra. Sabe, eu sei que para alguns não é tão fácil sair de casa e vir ao domingo às 17 horas para um culto como esse. Mas para outros virou rotina. Faz parte da sua semana. Só que Jesus não está interessado apenas em que você venha a esse lugar, porque Jesus quer fazer de você o lugar de habitação, o lugar de transformação, o lugar onde você vai transmitir aquilo que ele está fazendo dentro de você para outras pessoas. Ou seja, uma vida crucificada é você abrir mão da sua vida para viver de acordo com a vontade de Deus. E parece ilógico, parece divergente, mas não é. Eu sei que para que a gente possamos viver uma vida crucificada, nós precisamos morrer. Mas Jesus nos convida a, nesse corpo, morrer para as nossas próprias vontades, para viver para Ele. Eu não estou falando de uma morte literal, mas eu estou falando da morte das suas próprias vontades, para que você viva de acordo com a vontade do Pai. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6 diz assim: pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Diga amém. Então essa é a nossa responsabilidade. Um homem chamado A.W. Tozer, ele foi um pastor americano que morreu em 1963, se eu não estou enganado. Ele é muito conhecido pelos seus escritos e principalmente pelo seu livro, A Vida Crucificada. E ele fala algo interessante. Ele fala que Cristo está fora do túmulo e jamais voltará para lá. Você pode dizer amém?
Cristo está fora do túmulo e ele jamais voltará para lá. O que ele quer dizer com isso? Que Cristo morreu por nós. O túmulo está vazio e agora ele habita em nós. E eu quero te convidar nessa noite, porque se de fato nós morremos para o nosso velho homem, nós não podemos voltar a essas obras, porque aqui em Romanos ele nos convida a viver de acordo com a sua vontade nesse corpo. Sabe, Jesus, ele não quer 80% da sua vida. Ele não quer 90%, ele não quer 99,9%. Ele quer 100%. Ele quer 100%. E só existe uma maneira de vivermos uma vida de cruz. É se escondendo nele. É vivendo de acordo com a sua vontade. Viver uma vida de cruz é muito importante. Porque ela também faz parte da grande comissão. É impossível uma igreja que não vive cruz pregar o evangelho. Agora, uma igreja saudável, ela conseguirá cumprir a grande comissão. Porque aquilo que flui de dentro para fora existe vida. Claro, a mensagem, a semente não tem a ver com o semeador. Você pode estar em pecado, você pode viver uma vida totalmente errada e pregar a mensagem, e essa mensagem ela vai surtir efeito, porque é a semente, não é sobre você. O evangelho não é sobre as suas obras, é sobre a obra de Jesus. Mas eu acredito que o que valida uma igreja relevante é uma igreja cheia da presença. Pessoas que entram por aquela porta e chegam nesse lugar e elas experimentam da presença de Jesus por meio da sua vida. Um ambiente que vai ser confortável para estar, mas também confrontador para transformar. Um ambiente que vai ser bom para estar, mas também um ambiente que vai ser bom para moldar. Não existe evangelho sem confronto. O evangelho de Jesus, ele precisa confrontar com as nossas vidas. Ele não é tão romântico como parece ser. Um homem chamado Billy Graham, também muito conhecido, não está mais em vida. Ele fala que a cruz ela não é atraente porque ela nos patrocina, mas ela mata a gente. Ela mata com toda a natureza pecaminosa. Um homem chamado Paul Washer, no seu livro O Verdadeiro Evangelho, ele fala algo interessante. Ele fala assim: como é que um peixe sabe que ele está dentro da água se ele nasce na água? E ele fala assim: é um homem na sua natureza pecaminosa. É somente por meio da glória, da revelação de quem Jesus é, que ele entende que ele é pecador. E tá tudo bem, tem muita gente vivendo a sua vida do seu jeito. E aí você fala assim: ah, pastor, mas tá tudo muito bem, eu só entreguei 50% da minha vida, eu tô indo pra igreja, meu negócio tá legal, lá em casa não tá faltando nada. Mas você sabe por quê? Porque a gente não entendeu ainda o que é o evangelho. O evangelho não é sobre faltar, o evangelho não é sobre ter casa, carro, o evangelho é sobre ter Jesus dentro de nós. O evangelho é sobre você fluir a vida de Deus. O evangelho não tem a ver com as coisas materiais, não tem a ver com as suas necessidades. O evangelho, ele é. E ele precisa habitar dentro de nós. E eu preciso ser um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher da palavra. Nós confundimos muitas coisas. E achamos que o evangelho está reduzido a viver uma vida boa. Não! Você vai ver vários homens na Bíblia que passaram por dificuldades. Foram açoitados, apedrejados por amor a Jesus. E um homem chamado Paulo, na masmorra, enquanto ele sabia que ia morrer, ele estava aconselhando um jovem chamado Timóteo, dizendo: não desanime, pelo fato de você ser jovem. Seja exemplo na palavra, seja exemplo no amor, na fé, na pureza e no procedimento. Você imagina? Um homem que sabia o seu destino, sabia que ia morrer por causa do evangelho, mas encorajando a nova geração a permanecer amando o Senhor, porque valeria a pena. O evangelho é sobre isso. Você perde para poder ganhar. E talvez o evangelho que nós estamos vivendo como igreja hoje é muito cômodo. É o evangelho aonde Deus ele começa a me beneficiar com aquilo que eu quero. E sabe o que acontece? Nós invertemos agora. Nós invertemos os papéis. Nós colocamos Deus no lugar da criação e nos colocamos no lugar do Criador. Nós queremos que Deus sempre faça as nossas vontades. Sendo que o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, orou para que a vontade do Pai se cumprisse sobre a vida dele. Quem lembra desse episódio? Ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Nós precisamos começar a mudar a nossa oração, porque uma vida crucificada é uma vida dependente do Espírito Santo. É uma vida dependente do Pai.
é uma vida dependente de Jesus. Sabe, esse mesmo autor do livro Uma Vida Crucificada, ele fala sobre o que é ter uma vida crucificada. Eu quero ler para você. Ele diz assim: uma vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência. Um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Cristo fez na cruz. Ou seja, eu preciso dedicar a minha vida a Jesus de Nazaré. Nós precisamos dedicar a nossa vida a Jesus, e ele continua dizendo: a vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir a Cristo, a ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo. E ele continua dizendo: não há regras e regulamentos, não há vestimentos ou o que fazemos ou deixamos de fazer. Não devemos parecer iguais uns aos outros, devemos ser parecidos com Cristo. Todos nós podemos perder-nos dos detalhes da religião e ignorar a alegria gloriosa de seguir a Cristo. Qualquer coisa que nos atrapalhe na nossa jornada deve ser tratada como golpe mortal. E eu não sei o que tem atrapalhado você de viver uma vida crucificada. Eu sei que renunciar não é fácil, mas nós fazemos por amor a Jesus. A revelação que você tem de quem Jesus é precisa ser suficiente para alterar o seu comportamento. Nós sabemos que viver uma vida crucificada é entregar tudo que temos a Jesus, mas só você sabe o que você precisa mudar. Só você sabe o que você precisa ser alterado na sua vida. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso entender que o meu desejo de conhecer a Deus precisa ser em uma medida crescente. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou transformado por Ele. Hoje, eu não quero listar o que nós precisamos mudar. Eu quero que você entenda que existe uma fome dentro de nós e que precisa nos levar a um lugar que nós não fomos ainda. Experimentar o que nós não experimentamos ainda, porque na medida que eu cresço no conhecimento de quem Jesus é, Deus ele começa a alterar a minha vida, Deus ele começa a transformar a minha vida, e agora eu começo a perceber que alguma coisa está mudando em mim, e não para a minha glória, mas para a glória de Jesus. Você vai ver pessoas que participam de um culto há 10 anos, mas ainda não se parecem com Jesus. Vem à igreja, participa de uma célula, mas ainda não tem as características de Cristo. Sabe por quê? Porque a única pessoa capaz de nos limpar se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia fala em João 15 que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado. A Bíblia fala em João 8 sobre Jesus nos transformar, Jesus nos alterar. É somente por meio dele que nós conseguimos ser libertos. Não tem como, não tem. É somente por meio de Jesus que conseguimos viver uma vida crucificada. Nós precisamos e carecemos da revelação de quem Jesus é. Comece a se examinar. Como é que é você como pai dentro de casa? Como é que é você como esposa ou esposa? Como é você como discípulo? Comece a se examinar, comece a se perguntar onde eu preciso mudar. Paulo fala algo interessante, ele fala assim: não é que eu tenho obtido tudo isso, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, eu deixei muitas coisas. Eu não me tornei tudo aquilo que vocês acham que eu sou, mas eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio chamado celestial. Porque a perfeita santificação será quando os nossos corpos forem glorificados em Cristo Jesus. Por isso, busque o Senhor todos os dias em nome de Jesus. Busque o Senhor todos os dias. Amém? Aleluia. Coloca para mim 2 Coríntios 3,18. Segundo Coríntios 3,18. Coloca para mim a versão NVT. Olha que interessante, olha o que a versão NVT fala. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, próximo. 2 Coríntios 3,18.
A Bíblia fala assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e por meio de um material espelhado somos transformados gradativamente à sua imagem e semelhança. Ou seja, a revelação de quem Jesus é, ela transforma a nossa vida e gradativamente eu vou me tornando parecido com Ele. Eu sei que não é um processo como estralar dos dedos, mas eu sei da fome que tem dentro do seu coração e que pode fazer você viver coisas que você não viveu ainda. A fome que está dentro de nós precisa nos levar a viver uma vida totalmente devota ao Senhor, totalmente aos pés de Jesus, totalmente dedicada ao nosso Deus. Viver uma vida crucificada é uma responsabilidade da igreja, porque precisamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Agora, eu quero te fazer uma pergunta importante nessa tarde. E a sua resposta é o termômetro de como a sua relação pessoal está com Deus. A pergunta é: quem tem o controle da sua vida? Porque nós abrimos mão das nossas próprias vontades, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas parece que algumas pessoas estão puxando o controle. É como se Jesus estivesse puxando daqui, você de lá, e daqui e de lá, e fica aquela briga. Um dia na igreja, um dia assim, um dia assado, um dia cozido. E não, irmãos, nós precisamos entender que quando entregamos o controle da nossa vida para o Senhor, nós precisamos confiar. Fé significa confiança. Nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não governa a sua vida, o final da sua vida, as consequências podem ser trágicas. Nós saímos da ignorância. Agora nós conhecemos ao Senhor. E nós precisamos dedicar a nossa vida totalmente para Ele. É muito mais do que vir à igreja, é se tornar igreja. É se tornar igreja por meio da revelação de quem Jesus é. É se tornar igreja por meio da palavra de Deus. É se tornar igreja por meio da oração. É se tornar igreja por meio do jejum. Nós precisamos ser apaixonados por essa mensagem que nos faz e que nos leva a viver uma vida crucificada. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode dizer amém? Ele fala assim, ó, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Diga amém. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Agora, qual é o reflexo da vida de Deus dentro de você? Qual é o reflexo da perfeição de Deus dentro de nós? Paulo tinha muita propriedade para afirmar o que ele vivia. E muitos de nós não temos. Talvez um pouco, talvez muitos. Mas sabe por quê? Porque o único lugar que nos transforma se chama lugar de intimidade. Talvez uma pergunta muito simples. Mas qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você orou e qual foi a última vez que você jejuou? Coisas básicas do Evangelho, essenciais para que possamos crescer na revelação de quem Cristo é. Sabe qual é a nossa luta? A nossa luta não é para vencer o pecado. Nós precisamos lutar com Deus, então a nossa luta é para amar Ele. A Bíblia fala que João, ele começou a gritar. Ele falava assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a única pessoa capaz de tirar o mundo de dentro de nós se chama Jesus. Então, se eu não me alimento do Cordeiro Pascual chamado Jesus, eu não consigo ter uma vida limpa. Ou seja, trazendo para a prática essas três coisas, essas três disciplinas que eu acabei de citar, leitura da palavra, jejum e oração, elas são importantes na nossa caminhada para que Cristo seja aperfeiçoado em nós. Nós precisamos tirar do centro as nossas vontades e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Santo Agostinho, muito conhecido, ele fala algo interessante. Só existe um amor. Ou você ama Deus, ou você ama a si mesmo. Às vezes nós queremos amar nós mesmos, então tudo está em prol das minhas vontades, dos meus desejos, do que eu quero. Mas Ele nos convida a amar o Senhor. Porque quando eu amo a Deus, eu consigo colocar a minha alma no lugar dela. Eu consigo dizer assim, olha, chega. Porque a natureza pecaminosa, ela está em nós.
Mas quando eu alimento meu espírito, eu não dou espaço para que o pecado ele possa habitar dentro de mim. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção a ninguém. Todos nós somos pecadores. Fomos destituídos da glória de Deus, mas a cruz, mais a ressurreição de Jesus, agora nos deu esse acesso ao Pai. E sabe o que acontece? Nós achamos que a cruz ela é suficiente para nós, e só a cruz ela não é suficiente, irmãos. Porque se não houvesse ressurreição, Jesus só teria morrido e teria sido só mais um naquela cruz. Mas o que valida o que Jesus fez na cruz é porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então você vai lembrar de Jesus pendurado naquele madeiro, mas você também vai lembrar que o túmulo está vazio. E se ele está vazio, é porque ele marcou um lugar, ele marcou um momento para que você se encontrasse com ele e você o adorasse e você pudesse ser transformado por esse amor. O túmulo está vazio, não adianta nós irmos lá. Interessante que quando eu era criança, toda Páscoa eu assistia o filme, né? Que passava na sessão da tarde e eu achava que Jesus morria todo ano. Eu falei, meu Deus, Jesus morre todo ano. Que triste, morrer por todo mundo pecador, e todo ano ele morre, ele morre, ele morre. E aí quando eu descobri que não era assim, fiquei triste. Falei assim, ué, como é que não é assim? Passei minha vida toda pensando que era assim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus morreu uma única vez. Por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas por meio de um homem, por meio do novo Adão, chamado Jesus, nós fomos redimidos, nós fomos limpos, nós fomos sarados, e agora nós temos a oportunidade de caminhar e ser diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, nada vai mudar. Você vai sair da igreja empolgado, você vai sair da igreja impulsionado, mas quando você chegar em casa, você vai se deparar com as mesmas coisas, com as mesmas situações, com os mesmos problemas, com as mesmas brigas, com as mesmas coisinhas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem precisa mudar é você. Nós precisamos mudar. O seu trabalho vai estar do mesmo jeito. O seu patrão vai estar lá do mesmo jeito. Aquele funcionário, aquele irmão aquele amigo de trabalho vai estar lá do mesmo jeito, falando as mesmas besteiras que ele falava semanas e meses atrás. Mas sabe o que acontece? Alguma coisa foi alterada aqui dentro. Você morre para suas próprias vontades, mas quando você morre, Cristo, o ressurreto, ele flui de dentro de você e você começa agora a impactar o ambiente que você está. Por isso, ame o Senhor com tudo que você tem. A W. Tozer fala algo interessante, ele diz assim: o homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas a uma direção, que é a direção de Cristo, do Espírito, de Deus e do Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir. O homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. A Bíblia fala em Hebreus 12:2 que eu preciso manter os meus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da vida. Ou seja, eu não posso perder o foco. Eu não posso me preocupar com as distrações. Eu não posso deixar as distrações roubar a minha atenção. Eu preciso colocar as distrações de lado e dizer assim, Senhor, eu estou caminhando por fé. Por fé em ti, eu vou prosseguir para o alvo, a fim de alcançar o prêmio chamado celestial. Talvez você espere uma boa casa no céu, como diz o pastor Nonato. Talvez você espere um lugar maravilhoso, mas, meu amigo, só de estar face a face com Cristo, essa é a nossa recompensa. A recompensa de ver Jesus, a recompensa de ter o corpo glorificado, a recompensa de poder estar com Ele. Aleluia! Nós só temos uma oportunidade e nós precisamos fazer valer a pena. Nós não podemos fracassar na nossa vez. Existe um legado que eu e você precisamos deixar para essa geração e que você seja lembrado pela mulher e pelo homem de Deus que você é. Aleluia, que você marque o seu trabalho, a sua casa, a sua faculdade, que você marque os lugares que você passa e que você está, pelo que você carrega, e você carrega a presença de Deus. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versão NVT, diz assim o texto:
2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos. Repita comigo, todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Quem aguarda a vinda do Senhor Jesus, diga amém. Esse prêmio é para mim e para você. Nós aguardamos a vinda do Senhor e existe um prêmio. Agora, Paulo nos dá 3 coisas básicas: combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Simples. Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a guerra é inevitável. Por isso, combatam o bom combate. Todos os dias é dia de matar um leão. Diga amém. Todos os dias é um dia de vencer pela oração. Diga amém. Davi, quando estava angustiado, ele iria orar. Ele iria buscar o Senhor. Davi orava intensamente. Daniel orava intensamente. Agora, eu preciso completar a corrida. Como eu sempre digo, começar a correr é fácil, mas terminar é difícil, sim ou não? Tem alguém que corre aqui? Começar é fácil, sim ou não? Você começa no pique, né? Empolgado, hoje eu vou fazer 10 quilômetros. Se você for empolgado como eu, você já sai com meta, né? Hoje eu vou fazer 10, aí o cara não consegue fazer 2. Porque terminar é difícil. Chegar no final da corrida é difícil, mas nós iremos conseguir, porque a palavra, ela nos promete isso. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Amém? Agora, como é que eu me preparo para a corrida da fé? Qual é o pace da corrida da fé? Jejum, oração e leitura da palavra. Não é só colocar um óculos legal, não é só colocar um shortinho legal, não é só colocar uma camisa mais leve, não. O pace da fé, irmãos, é você ler a Bíblia, é você orar e jejuar. E aí sim você vai conseguir alcançar o resultado que você espera, porque você tem um foco, você tem um alvo, e a sua meta é ser parecido com Cristo para que você termine essa corrida de maneira santa, de maneira justa, de maneira piedosa nesta era perversa. Para quem não sabe o que é pace, irmãos, a gente que corre, eu também corro, só tem 1 mês e pouquinho. A nossa meta é sempre fazer 1 quilômetro em poucos minutos, né? Então, tem gente que faz 1 quilômetro em 8 minutos, tem gente que faz quilômetros em 6, em 4, outros em 3,5, já é maratonista. Então, pace é você correr 1 quilômetro em poucos minutos, amém? Deu para entender? Então, o nosso pace da fé espiritual, irmãos, não é colocar um óculos porque diz que aumenta o pace, não é colocar um short legal ou um tênis legal. O nosso pace da corrida da fé, irmãos, é lermos a Bíblia, é jejuarmos e orarmos. Aleluia, para que você chegue no final dessa corrida. Glória a Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo tinha muita propriedade para falar sobre uma vida crucificada. O apóstolo Paulo foi exposto à morte por diversas vezes. Ele foi encarcerado. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, sofreu náufrago. Ele passou fome, passou sede. 5 vezes recebeu 39 açoites. Por 3 vezes, golpeado com vara. E ele diz algo para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Todos os dias enfrento a morte. Todos os dias enfrento a morte. E você me pergunta, pastor, eu devo viver uma vida crucificada só hoje? Não. Todos os dias você precisa morrer para suas próprias vontades. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós que somos cristãos precisamos ter um antes e um depois. Porque se a gente não tiver um antes e um depois, a gente não está vivendo o evangelho. Se nós não tivermos um antes e um depois, nós não estamos vivendo o evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele transforma. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A sua vida foi marcada por um antes e um depois? Você precisa ter um antes de Jesus e um depois de Jesus. Quem era o irmão Jurandir antes de Jesus e depois de Jesus? Quem era o Micael antes de Jesus, depois de Jesus? Quem era o Diego antes de Jesus, depois de Jesus? Quem é você? Quem era o Gabriel Nakayama antes de Jesus, depois de Jesus? O evangelho, ele marca estações, ele muda a direção e ele transforma a nossa vida. Eu nunca imaginei ser pastor um dia.
até eu entender a vontade de Deus. E quantos de nós Deus não mudou a profissão, Deus não mudou a área? Quantos de nós Deus não bagunçou com os planos que idealizamos? Por quê? Porque Ele nos encontrou. Viver uma vida crucificada é se submeter à vontade do Pai. Você pode dizer amém? Tudo isso por causa do Evangelho de Jesus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham-se os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Diga amém. Que notícia maravilhosa. Olha o que o texto fala: vocês ressuscitaram com Cristo. Já que vocês, ou seja, uma pessoa que ressuscitou com Cristo, ela tem uma vida escondida em Deus. Eu não estou falando de tempo de oração, eu não estou falando de tempo de jejum, estou falando de constância. Eu estou falando de intensidade. Eu não estou falando só de conhecer quem Cristo é, nós somos a geração da informação. Você coloca no chat GPT-BIM e você vai ver quem Cristo é. Você coloca, nós temos aí inteligência artificial, nós temos tanto meios de informação. E nós conseguimos obter tantas informações, mas existe algo chamado conhecimento. E esse conhecimento não é uma mera informação. Esse conhecimento são anos de uma vida dedicada em Cristo, se aprofundando no conhecimento de quem Jesus é. Sabe, o meu apelo nessa noite não é para que você deixe o que você precisa deixar para se tornar parecido com Cristo. É para que você se torne o que você precisa se tornar. Porque eu tenho certeza que você vai ser limpo por essa palavra, que transforma, que altera e que muda. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Eu quero te dar 4 passos bem rápidos, bem sucintos, sobre como viver uma vida crucificada. E o primeiro deles é: tome uma decisão. Tome uma decisão. Baseado no texto de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Você vai ver Jesus chamando Pedro, Tiago, João e André. Jesus chama esses homens, os seus primeiros discípulos. E eles precisavam tomar uma decisão. E Jesus os convida para o seguir. E a Bíblia fala que imediatamente eles deixam as suas coisas e vão seguir a Jesus. Você pode ler o texto em casa. Então, enquanto Jesus passeava na beira-mar, Jesus convidou os seus primeiros discípulos. E nessa noite, Jesus nos faz um convite para que eu tenha uma vida crucificada. Eu preciso me tornar um discípulo de Jesus. Porque o discípulo faz aquilo que seu mestre faz. O discípulo olha para o seu mestre e fala assim: olha, eu vou caminhar de acordo com o meu mestre. Eu vou ser parecido com o meu mestre. Agora, a Bíblia me ensina algo interessante. João 5,19. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Ou seja, para que eu me torne um discípulo, eu preciso olhar para Deus. Eu preciso olhar para o pai e fazer as mesmas coisas que o pai faz. Nós temos uma decisão a tomar nessa noite. É tudo ou nada. Ou eu me torno um discípulo, ou eu continuo vivendo em prol das minhas próprias vontades. Eu preciso viver de acordo com a vontade do Pai. Se tornar um discípulo, irmãos, não é um processo tão fácil como se imagina. Mas a paixão por amor a Jesus precisa te levar a viver de acordo com a vontade dele. Se tornar um discípulo é de fato mudar o seu estilo de vida. Se tornar um discípulo é você submeter a missão do seu discipulador, que é Jesus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos em um ministério que trabalhamos com discipulado 1 a 1. Amém? Nós precisamos ainda melhorar muito, sim. Mas nós temos o privilégio de termos um líder que nos acompanha nesse processo de crescimento espiritual. Que nos ajuda nos momentos de necessidade. Mas eu quero fazer uma exortação nessa noite. O seu líder e o seu pastor não é o termômetro da sua vida com Deus. O termômetro da sua vida com Deus é o quanto você gasta de tempo no seu quarto com Ele. É o quanto você dedica a sua vida para Ele.
Ser um homem de oração não é você orar apenas uma vez ao dia. Ser um homem de oração é fazer do seu estilo de vida uma vida de oração. Tem muita gente assim, pastor, mas eu estou assim por causa do meu líder. Eu estou assim por causa do meu pastor. Não, não, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não podemos confundir as coisas. Existe uma responsabilidade, eu não posso terceirizá-la. Não está sobre o meu líder, está sobre mim. Eu preciso me tornar um discípulo de Cristo. Tem muita gente viciada em gabinete. Tem muita gente viciada no aconselhamento e não é que é errado. Me entenda, igreja, no nome de Jesus. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém pegou na minha mão e disse assim, você vai prestar. Tem 13 anos que eu estou caminhando com Jesus. E lá atrás, Deus levantou uma pessoa que acreditou em mim, que orou por mim, que cuidou de mim, e glória a Deus, fui bem discipulado. E hoje eu estou aqui. E como diz a nossa pastora Maria de Jesus, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Por isso, o seu discipulador, ele tem um papel muito importante na sua vida, para que você viva uma vida crucificada. Agora, tome uma decisão. Só depende de você. Só depende de mim. O meu nível de renúncia revela o meu nível de santificação. Quanto mais eu renuncio, mais me santifico. Quanto mais eu me santifico, isso revela a minha vida de renúncia. Faz sentido? Diga amém. Aleluia. Nós vamos caminhar para que possamos glorificar o nome de Jesus por meio da nossa vida. Você pode dizer amém? Segundo passo, negue-se a si mesmo. E talvez esse seja o mais difícil, né? Pastor, eu preciso negar-me mesmo? Como assim? Dentro de você existem vontades, dentro de você existem desejos. Eu vou te mostrar o quanto nós somos pecadores. Esse mesmo escritor do verdadeiro evangelho, esse homem chamado Paul Walsh, ele fala que ele estava em uma universidade pregando o evangelho. E uma pessoa, após ele descer da plateia, o indaga sobre Romanos 3, 23. Porque Romanos 3, 23 fala que todos nós somos pecadores. E Paul Walsh fala assim, eu vou te mostrar o tanto que você é pecador. E ele disse assim, se eu pegasse as suas últimas horas pensadas e colocasse nesse telão, nesse auditório, você não voltaria mais a esse lugar de tanta vergonha que você ficaria. Se eu pegasse as suas últimas horas e colocasse nesse telão, você não voltaria a esse auditório. E ele continua dizendo, se seu amigo soubesse o que você pensa dele, ele não seria mais seu amigo. Ele fala assim, todos nós somos pecadores. Faz sentido ou não faz? Se eu pegasse as últimas horas do que você pensou, do que eu pensei, e colocasse nesse telão, será se você voltaria nesse auditório? Será se você voltaria nessa congregação? Nós somos pecadores, fomos afetados, mas em uma medida e uma proporção diferentes. Também fomos afetados pela presença de Deus. Fomos afetados pela presença do Pai. A Bíblia fala que na ascensão de Jesus, Ele manda um outro. E a Bíblia chama esse outro Espírito Santo. E Ele diz do mesmo tipo. Ou seja, o Consolador, o Conselheiro, aquele que estaria junto a nós, intercedendo por nós, para que possamos viver de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, não tem desculpa. Nós fomos afetados pelo pecado, mas Jesus morreu por nós em uma cruz. E a vida crucificada nos leva a viver na presença de Deus, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de acordo com a vontade do Pai. Diga para o irmão que está do seu lado, você carrega o Espírito Santo. Diga para ele, nós carregamos o Espírito Santo. Eu sei que nós somos ruins, mas a presença habita dentro de nós. A presença habita dentro de mim, dentro de você. Agora, a pergunta que não quer calar. O quanto você carrega de Jesus. A Bíblia fala lá em Atos 3, que Pedro e Tiago iam para o templo. E quando eles estavam indo para o templo, para a sinagoga, eles se deparam com um homem na porta do templo. Esse homem era aleijado de nascença. E esse homem ficava ali pedindo esmolas. E aí ele olha para Pedro e Tiago e fala assim, e aí, vocês não vão me dar nada? Não tem nem uma esmolinha? E aí Pedro olha para aquele homem e fala assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe qual é a minha oração? É para que a igreja de Jesus ela chegue nesse nível, de dizer, eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda.
Sabe o que nós carregamos de mais precioso? A presença de Deus. Talvez você não vai ter para ajudar, mas você vai ter para orar. Você vai ter para interceder, você vai ter para se levantar. Sabe, o seu maior campo de treinamento é a sua casa. Ah, eu tô com dor de cabeça, então ore pela sua mãe. Ah, eu tô com dor de cabeça, ore pelo seu pai. No seu trabalho, a minha vida não tá assim, eu posso orar por você? Dificilmente alguém vai rejeitar uma oração. E não deixe para depois. Recentemente eu estava em Teresina com o pastor Nonato, e aí no hotel que estávamos tinha uma academia e eu fui treinar, a academia não tinha nada. A gente foi lá inventar, correr na esteira, e tinha um homem, e esse homem começou a conversar comigo e com o Antônio, e esse homem no final, perto de irmos embora, falou assim, não esqueça de mim, orem por mim. Aí eu voltei, mas o Antônio falou assim, não, gente, eu não vou orar por você lá não, eu vou orar por você agora. Porque primeiro, senão a gente mente, né? Fala que vai orar e não ora. Então, por isso é bom anotar. Quando você diz que vai orar, anote, viu? Mas se você tiver a oportunidade de orar na hora, ore na hora. Aleluia. Nós precisamos derramar do que temos sobre a vida de alguém. Você pode dizer amém? Então, nós precisamos negar-se a si mesmo. Olha o que Filipenses, capítulo 3, versículo 7 nos diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Você pode dizer amém? Nós precisamos considerar tudo como perca por causa do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos entender que uma vida crucificada é uma vida que você nega a si mesmo. E como base para esse segundo tópico, Lucas 9, 23. Jesus nos convida a levar a cruz após ele. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele morreu por nós em uma cruz. Nós cremos no Cristo ressurreto. Por isso, em vida, nós precisamos fazer jus ao que professamos quando conhecemos o Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Dom se ganha. Dom significa presente, charisma, presente. Caráter se constrói. Caráter se constrói. Negar-se a si mesmo é muito além de uma conduta correta. Negar-se a si mesmo é ter uma conduta correta, mas também ter uma vida de intimidade, de relação pessoal com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos caminhar de acordo com a vontade do Pai. Terceiro passo, para que você viva uma vida crucificada, viva em santidade. Viva em santificação. O texto de Tito 2,11 expressa muito bem isso. E ele fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Isso se chama graça comum. Repita comigo, graça comum. Ela se manifestou salvadora de todos os homens. E o texto continua dizendo, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-nos e repreendendo-nos com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Quem pode dizer amém? Então a graça, ela é um agente de transformação na minha e na sua vida. Amém? A graça, ela é um agente de transformação. Porque a mesma graça que ela se manifesta salvadora é a mesma graça que agora também me ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. A graça é importantíssima no seu processo de santificação. Eu quero fazer 3 perguntas. Quem aqui tem menos de 5 meses de convertido? Menos de 5 meses de convertido? Levanta a mão. Menos de 5? Menos de 1 ano? Menos de 1 ano? Menos de 2 anos? Uma boa parte da igreja já é crente velho, crente dinossauro, amém? Tem mais de 2 anos, né? E sabe o que acontece? Você que se converteu há 5 meses, há 1 ano, o processo de santificação ele começa na sua conversão. A primeira coisa que acontece quando você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida é a justificação. E a justificação ela é uma ação de Deus na vida do homem.
Deus o justificou, amém? E se ele nos justificou, é porque ele morreu por nós em uma cruz. Por isso, guarda essa frase com você, o evangelho completo, ele não termina na cruz. O evangelho completo termina no trono de Deus. A Bíblia fala em Lamentações que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que ele é o Senhor. Então o evangelho completo, ele termina no trono de Deus, amém? Aleluia. Então, acontece o processo de justificação. E mediante o processo de justificação também acontece o processo de regeneração. 1 Pedro fala sobre isso. Você é transformado, você é alterado. Agora, o processo de regeneração é uma responsabilidade sua. E aí, quando você começa a deixar alguns hábitos, sim ou não? Você começa a deixar a bebida, você começa a deixar o cigarro, você para de mentir, você para de adulterar, você para de fazer um monte de coisa que você fazia. Isso começa quando? Quando você encontra Jesus. Quem fez encontro com Deus aqui? Quando você chega do encontro com Deus, você chega cheio do fogo, né? Tava com a vida toda errada, chega do encontro e quer consertar tudo, quer confessar para a esposa que traiu aí. Calma, calma. Fica tranquilo. Por quê? Porque você quer se limpar, você quer trazer para a luz, você começa a deixar todas as suas práticas antigas. Isso se chama regeneração. Só que o processo de santificação ele não para por aí. O processo de santificação ele aumenta. Por isso, Oséias 6,3 fala que eu preciso conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Por quê, pastor? Porque é impossível nessa terra você alcançar a perfeita santificação. Mas é possível todos os dias buscar aquele que é perfeito para que você melhore onde você precisa melhorar. Primeiro passo, justificação e regeneração. Segundo passo, santificação aumenta. Pastor, e a perfeita santificação? Será no grande dia do Senhor. Quando o seu corpo for glorificado. Porque somente um homem viveu perfeitamente nessa terra. E esse homem se chama Jesus. E sabe como é que você vai viver de acordo com a vontade de Deus? Vivendo para Ele. Aleluia! Por isso, entenda uma coisa nessa tarde. Nós precisamos caminhar em santificação. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Amém? Por isso, a sua santificação, ela precisa refletir alguns atributos de Deus. Eu sei que você que anda em santificação tem uma vida intensa em oração, tem uma vida intensa na palavra, tem uma vida separada para Deus, flui no fruto do Espírito, mas eu quero abordar duas coisas importantes dentro do fruto do Espírito e um dos atributos de Deus. O primeiro deles se chama humildade. Mateus 11:28, Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele continua dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E sabe o que acontece? A gente pressupomos que humildade é aquela pessoa que é carente, é aquela pessoa que tem uma casa simples, mas humildade não tem nada a ver com isso, irmãos. Falei pela manhã e volto a repetir hoje à tarde. Tem gente rico que é mais humilde do que pobre. E tem gente pobre, irmãos, mais orgulhoso do que muita gente rica. Humildade não tem a ver com classe social. Humildade tem a ver com o seu coração, o quanto você se parece com Jesus. Filipenses fala algo interessante. Sabe o que ele fala? Que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, irmãos. O texto fala, irmãos, que eu preciso considerar o meu próximo superior a mim. Que eu não posso lutar só pelos meus próprios interesses. Entende o que é humildade? Humildade, irmãos, é você reconhecer quem Jesus é na sua vida. A Bíblia fala em Provérbios que Deus detesta o orgulhoso. Provérbios 16:5. Por isso, nós precisamos caminhar em humildade. Nós precisamos caminhar em humildade. Anota aí, Filipenses 2:3. Diz assim um texto. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Nós precisamos entender que humildade tem a ver com o seu coração e o quanto você se parece com Jesus. Amém? Não é ter poder aquisitivo, é ter os atributos de Deus na sua vida. Segunda coisa, alegria. Crente anda alegre, amém? Diga amém. O pastor Nonato sempre fala que a alegria ela é um atributo de Deus, ela é um fruto do Espírito. Mas, irmãos, a
A alegria, esqueci. A alegria ela é um atributo de Deus, amém? E às vezes a gente condiciona isso à nossa alma, né? Então a felicidade ela é momentânea, mas a alegria ela precisa permanecer, aleluia, em nossas vidas. Porque crente, ele anda alegre. Aí você vai ver aquele irmão que chega na igreja, parece que chupou um limão, teve o maior problema em casa, ele começa a descontar em todo mundo. Nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você sempre vai lembrar, eu vou andar alegre, porque a alegria é o fruto do Espírito. Ok? Você pode estar feliz porque você ganhou um presente, você pode estar feliz porque você ganhou uma passagem para viajar para outro lugar, você pode estar feliz porque ganhou um Pix. Quem não fica feliz? Só que isso é momentâneo. Agora, a alegria é um fruto do Espírito. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos alegres. Olha o que a Bíblia fala, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha para o crente que está do seu lado e fala assim, seja alegre. Em nome de Jesus. E por último, para finalizar, permaneça fiel. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. O quarto passo é permaneça fiel. Apocalipse 2:10. A fidelidade a Deus produzirá vida. Olha o que o texto fala. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha o que o texto diz. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Você pode dizer amém? Agora, essa fidelidade, irmãos, ela tem a ver com fé. Fé significa confiança. Seja fiel ao Senhor. Uma vida crucificada é uma vida onde você é fiel a Deus. Uma vida crucificada, irmãos, é quando você é fiel ao Senhor e você não abre mão dos seus valores para viver de acordo com a vontade do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você é o que a Bíblia diz que você é. Eu não sei o quanto você foi caluniado, eu não sei o quanto você foi perseguido, eu não sei se é dentro da sua casa, eu não sei se é no seu trabalho, mas eu quero declarar nessa noite que você é o que a Bíblia diz que você é. Por isso permaneça fiel. Existe um intercessor junto a você e a Bíblia fala que eu não suportei a ponto de derramar sangue. E eu vou finalizar com esse texto. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga amém. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Que você vai permanecer fiel ao Senhor. Você vai esperar no Senhor, é a mesma raiz, a palavra fiel, esperança. Porque aqueles que confiam esperam. E eu quero declarar que nós somos essa igreja que vive uma vida crucificada. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora.